E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sextamos, então? Ontem eu fiz um vídeo curtinho, já depois da meia-noite, quando eu cheguei em casa, a respeito do que foi esse dia histórico, né? Essa quinta-feira histórica para o Brasil, que confirmou a condenação do ex-presidente Bolsonaro a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, para resumir bem a situação, né? Mas hoje eu preciso resgatar a figura política desse homem. Tá? Por que eu chamo isso de resgate? Porque a tentativa de golpe que o Bolsonaro arquitetou e que fracassou só foi o último ato dessa trajetória política desse cidadão. Tá? Bom, pelo menos aparentemente o último ato, né? Vamos aguardar aí o que pode vir pela frente, mas enfim, se de fato ele for condenado a 27 anos de prisão, mesmo que cumpra lá um terço da pena, enfim, é pouco provável que ele volte à vida pública, mas a gente nunca sabe. Mas de qualquer forma, eu quero fazer um resgate hoje dessa vida pública do senhor Bolsonaro. Bom, pessoal, o Bolsonaro ficou como deputado federal por quase 30 anos. Era uma figura inexpressiva. Foi uma figura inexpressiva nesse período. Inclusive, em muitos momentos, votou com o governo, né, votou com os governos de esquerda, que ele chama, a favor, apoiou esses governos, tá? E até fez discursos elogiando então o presidente Lula. Tá? Aí o que aconteceu, gente? Ele se aproveitou de uma polarização que começou a crescer no país. Isso vem lá ainda antes mesmo da eleição entre Dilma e Aécio Neves. Ali já se formou uma bela de uma polarização e a coisa só foi crescendo. E quando chegou lá em 2018, ele se aproveitou desta polarização e conseguiu furar a bolha daqueles 10% que nós sempre tivemos de extremistas no Brasil e acabou conseguindo convencer milhões de pessoas com um discurso raso, pobre, né, bizarro, de que ele era a solução para a corrupção no Brasil, do que eles chamavam de corrupção. Pois bem, e isso o levou ao Palácio do Planalto. Muito bem. Chegando lá, ou seja, vencendo a disputa contra o Haddad, diga-se de passagem, disputas vencidas nas urnas, ou seja, ele foi eleito democraticamente, nada a questionar, tá? E essas urnas, inclusive, foram as mesmas que depois ele passou a criticar, dizendo que o processo eleitoral brasileiro não era confiável. Tá bom. E eu me lembro muito bem que nesse período, pouquinho antes da eleição, né, eu falo particularmente, eu tive brigas homéricas com parentes, primos, conhecidos, por conta desse cidadão. Tá? Não é questão de ser o dono da verdade nem nada disso, mas, gente, qualquer um que tivesse um mínimo de percepção e não estivesse tão envolvido nessa polarização, e aí vem a questão da minha profissão, de ser jornalista, de analisar com critério e com mais cuidado os fatos, qualquer pessoa que estivesse nessa situação perceberia que o Bolsonaro era um aventureiro, que o discurso dele era vazio. Mas como nós estávamos num período de muita polarização e as pessoas estavam insatisfeitas com o PT, essa galera abraçou o senhor Jair Messias Bolsonaro. E foi desta forma que ele venceu a eleição. Eu não vou nem entrar no mérito aqui da prisão do Lula, que se o Lula não estivesse preso, talvez a história fosse outra, mas não é o mérito da questão aqui, não é esse. Né? Mas, enfim, essas mesmas pessoas, muitas delas, depois de um ano e meio
de governo perceberam o tamanho da bobagem que fizeram ao colocar esse cidadão como presidente da República. A gente podia ficar aqui, eu poderia ficar aqui a tarde inteira elencando as barbaridades que esse homem fez, né? É claro, a cereja do bolo das bobageiras que ele cometeu foi no período da pandemia de coronavírus. Mais de 600 mil pessoas morreram no Brasil durante o período da pandemia de coronavírus. E parte dessa população poderia ter sido salva se o governo Bolsonaro tivesse agido de forma mais rápida. De novo, eu vou falar minha experiência. Eu perdi minha cunhada, acho que ela tinha 50 anos na época, mais ou menos, tá? E eu perdi meu compadre também, e ali num espaço de meses, tá? E os dois faleceram, já tinham seus 50 anos, sem serem vacinados, porque não tinha chegado a vez deles ainda. Mas isso, obviamente, por quê? Porque o governo federal demorou para trazer as vacinas. Tivesse agido de forma mais rápida, teria salvado muita gente que morreu, justamente porque não tinha vacina. Vacina essa, claro, diga-se de passagem, que o Bolsonaro condenava. Quantas e quantas vezes nós ouvimos discursos dele dizendo que era para a gente não tomar vacina, que a cloroquina poderia nos salvar, ou que então, no máximo, para quem tinha um físico saudável como o dele, o que máximo que vai acontecer é ser acometido por uma gripezinha ou por um resfriadinho. Isso ele disse mais de uma vez. Outra vez, ele disse que, ao ser questionado, quando o Brasil ultrapassou, se não me engano, a Índia, no número de mortos, ele rispidamente respondeu à repórter que perguntou num daqueles cercadinhos que ele ficava, de que ele não era coveiro. Outras tantas vezes ele combateu governadores e políticos e prefeitos e mesmo membros da sua equipe, como os ministros da saúde que passaram por lá no período dele, né, no período da pandemia, dizendo que o isolamento era horrível, que as pessoas tinham que trabalhar e que se você, por acaso, ficasse ruim, que fosse para o hospital. Inclusive, zombou de pessoas doentes, né, fingindo falta de ar. Vejam se isso é postura de um presidente da República. Então, eu estou falando só da pandemia, né, gente? Mas tiveram outros casos de como esse cara mostrava já, desde lá, que ele não tinha a menor condição de ser presidente do Brasil. Como, por exemplo, na questão da poluição ambiental, ele respondeu para um repórter que era só ele fazer necessidades dia sim, dia não, e poluiria menos a natureza. Ou então, nos inúmeros ataques que ele fez à imprensa, inclusive de cunho homofóbico, de cunho machista, contra repórteres, contra comentaristas, contra jornalistas de modo geral. Então, foi uma série de atos que ele foi cometendo, né, durante o seu mandato, que culminou na tentativa de golpe. Porque o que acontece? O Brasil estava polarizado, muito polarizado, e ele acreditava que conseguiria a reeleição. Ele culpa até hoje algumas situações, como por exemplo aquela cena patética da Carla Zambelli, armada pelas ruas de São Paulo, correndo atrás da cabeça dela, um rival, né, um detrator.
Ele culpa esse caso isolado como um dos motivos para a derrota dele. Mas acontece que é óbvio que a derrota dele passa pela forma como ele conduziu o Brasil naqueles 4 anos de mandato dele. Pois bem, aí veio a eleição, ele teve que bater de frente com o Lula, e ele obviamente não imaginava que perderia. Inclusive ele foi o primeiro presidente da história do Brasil a não conseguir uma reeleição, né, desde que a reeleição foi instituída. E aí o homem entrou em parafuso e passou os últimos meses do governo dele conspirando, buscando apoio entre os militares e com a população que o seguia para praticar um golpe de Estado. Movimentou as peças, colocou essa população radical nas ruas, na porta de quartéis, pressionou, foi conivente com tudo isso e culminou no quê? Culminou naqueles atos de vandalismo absurdo do 8 de janeiro de 2023. Como ele não conseguiu o que ele queria, o feitiço voltou-se contra o feiticeiro. E aí ele começou a sofrer as consequências dos seus atos. Então, gente, a cereja do bolo foi sim a condenação dele ontem por tentativa de golpe de Estado. Claro isso, inegável. Agora, todo o resto, todas as barbaridades que ele cometeu durante o mandato dele, mostram que ele, de fato, tinha tendências ditatoriais e autoritárias. Agredir verbalmente repórteres, agredir fisicamente youtubers, como ele fez certa vez na frente do palácio, se eu não estou enganado, lá em Brasília. Ofender quem o questionava, mandar calar a boca quem o interpelava. Todos esses fatos eram sinais claros de que, de fato, ele era autoritário. Ele é autoritário e que tentaria, de qualquer forma, vencer as eleições. Como ele não conseguiu vencê-las nas urnas, ele tentou virar a mesa. Ele tentou um golpe de Estado. Vocês já imaginaram o que poderia ter acontecido se ele de fato tivesse tido êxito nessa tentativa? Ele poderia simplesmente tentar se perpetuar no poder. Porque ano que vem nós temos eleições de novo. Quem garante que ele não poderia tentar novamente? E assim sucessivamente. Ou seja, essa punição de ontem, né, esse julgamento de ontem, que o condenou a 27 anos, e junto com ele também condenou os outros líderes dessa conspiração, foi pedagógica. Não é punir. Gente, hoje eu escutei de algumas pessoas que ele está sendo punido, que isso é uma punição, é uma vingança, né, por ele ter vencido a esquerda em 2018. Né? Gente, isso não tem nenhuma relação com vingança. Isso é justiça. Você tentou atentar contra o Estado Democrático de Direito, e isso é um crime inafiançável. Você foi julgado e condenado. E ponto final. E que fique de lição para que outros engraçadinhos, aspirantes a golpistas, não tentem fazer o mesmo. A nossa democracia é relativamente jovem. Nós tivemos já
alguns períodos de rupturas em nossa democracia. Impeachments, deposições, mas, bem ou mal, desde 1989, as nossas eleições têm sido decididas nas urnas. E é assim que uma democracia deve agir. Quem vence, ou melhor, vamos usar aquela frase, aquele ditado: aos vencedores, as batatas. Quem perde se recolhe, se coloca no campo contrário, como é um Estado democrático, e faz oposição, sim, e critica o governo quando entender que assim deve fazer, mas não é numa tentativa de golpe, numa virada de mesa, numa mudança de jogo que as coisas vão funcionar. Instituições democráticas precisam ser respeitadas. Eleições vencidas na urna precisam ser respeitadas. O senhor Bolsonaro tentou um golpe e agora vai pagar por isso. Isso aí, galera. Bom final de semana para todos.